Basicamente, uma das maiores contribuições intelectuais da Escola Austríaca de Economia é o chamado problema do cálculo econômico. E neste vídeo eu vou mostrar por que esse problema impede que governos socialistas funcionem, mas que na verdade impede que qualquer governo funcione. E saudações a todos aqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois aqui nós somos uma casa de análise que é dedicada a trazer conteúdo de qualidade aqui na internet e fazer como o Mises dizia, pois ideias e apenas as ideias são capazes de iluminar a escuridão. Por isso, se você tem interesse em conteúdos como investimentos, criptomoedas, economia e muitos outros, já deixa seu like nesse vídeo e aproveita e se inscreve aí no canal. E o problema do cálculo econômico é uma questão central na teoria econômica, principalmente no que diz respeito à diferença entre economias de mercado e economias planificadas. Economias de mercado são aquelas economias em que os indivíduos são livres até certo grau para poder fazerem trocas com quaisquer pessoas que eles queiram. Ou seja, uma pessoa é capaz de decidir qual emprego vai seguir, qual tipo de empresa vai criar, quanto vai trabalhar, o que vai fazer e etc. Isso, essa chamada economia de mercado, é o cerne do capitalismo. Em oposição direta a isso, nós temos as economias planejadas, mais comumente conhecidas como socialismo. E na década de 1920, o grande economista austríaco Ludwig von Mises, ele lançou uma tese no artigo dele de que em economias planejadas é impossível haver o cálculo econômico. Quando eu falo cálculo econômico, eu me refiro à capacidade que empreendedores vão ter de comparar os custos de produção do produto ou serviço que eles vendem e do preço que eles vão cobrar, para com isso calcularem o possível lucro que eles vão ter. E o que o Mises explica é que é impossível fazer isso em regimes socialistas e é por causa disso que fatalmente tais tipos de economia iriam colapsar. Entender essa tese é uma coisa muito fundamental, principalmente para nós investidores, a fim de podermos entender melhor como que a economia funciona. E o núcleo do problema do cálculo econômico pode ser resumido a uma única palavra, que é preços. Pois o que acontece é que numa economia capitalista, os preços eles funcionam como sendo um sistema de transmissão de informações. Porque o que acontece é que os consumidores possuem demandas e os empreendedores são as pessoas que vão estar no estado de alerta procurando demandas em algum setor e pensando em formas de atender a essa demanda. Pois esse empreendedor, caso tenha sucesso nesse processo, vai poder servir a sociedade atendendo as demandas dos indivíduos e, com isso, obtendo lucro para si. Lembrando que o empreendedor não vai criar fábricas, não vai criar empresas por caridade, pois ele está pensando no seu interesse egoísta de ter lucro. E a grande virtude do capitalismo é que ele transforma o pensamento egoísta de cada pessoa numa virtude para servir a sociedade. E para poder explicar por que o cálculo econômico não funciona no socialismo, eu primeiro vou explicar por que ele funciona no capitalismo. E no capitalismo, no nível mais básico, nós temos sempre produtores e consumidores. Só que os produtores eles vão ter insumos de produção. E começam com as coisas mais simples existentes, que são tempo, trabalho e terra. E a partir desses insumos mais básicos e irredutíveis, eles conseguem criar os chamados insumos de ordem inferior, que é, por exemplo, a cebola que o produtor rural cultiva utilizando de apenas trabalho e terrenos, a madeira extraída da natureza e tudo mais. Só que quando você vai aumentando o grau de complexidade, esses bens de ordem inferior vão sendo utilizados como insumos para a produção de bens de ordem superior. E o que os economistas austríacos falam é que toda ação humana tem pelo menos um componente subjetivo, ou seja, os indivíduos imputem no seu processo de produção valores pessoais. Pois, por exemplo, um indivíduo pode
gostar mais de batatas do que de alfaces e por isso ele escolhe plantar as batatas. Isso tem a ver com a teoria do valor subjetivo, pois todos os indivíduos valorizam bens de maneiras diferentes de acordo com a subjetividade da escolha de cada um. E à medida que o processo econômico vai progredindo, empreendedores vão criando produtos, sejam de ordem inferior e ordem superior, buscando vender eles no mercado, pois, na opinião desses produtores, aquilo que eles estão produzindo pode ser vendido, que vai gerar uma receita que, caso eles tenham feito um cálculo econômico bem feito, será maior do que os custos que eles tiveram, resultando assim num lucro. E aí o produtor vai utilizar desse lucro para poder atender às suas próprias demandas. Então a grande virtude do capitalismo é porque, na busca por suprir as próprias necessidades individuais, cada empreendedor vai, nesse processo, acabar atendendo às necessidades dos outros. E essa é a grande magia do capitalismo. Só que essa magia não para por aí, pois o empreendedor somente é capaz de fazer esse cálculo se ele dispuser de preços. Porque quando o empreendedor compara o preço de venda do seu produto com o custo de produção do mesmo, a informação dos preços de cada lado mostra se aquele empreendimento é vantajoso ou não. Mas esse preço só existe porque existe um outro indivíduo disposto a pagar aquele preço. Só que, indiretamente, se uma pessoa aceita pagar um preço por determinado produto ou determinado serviço, ele está dizendo que deseja aquela coisa. E é por isso que preços são um sistema de transmissão de informação, pois os consumidores possuem demandas e eles vão manifestar isso sobre a forma de preços. Eles vão lá comprando coisas que, na opinião deles, satisfaz as necessidades deles. E o empreendedor que produz aquilo, ao verificar que estão ocorrendo trocas, ele consegue saber que existe demanda para aquele determinado produto ou serviço. E a partir disso, ele consegue criar um processo produtivo e possivelmente vai atender aquilo ali de maneira a gerar lucros para si. E esse é todo o processo da economia, pois ela começa com simples indivíduos com suas demandas, ela sobe para empreendedores buscando atender elas, utilizando-se das informações passadas pelos preços e aí, com base nisso, criando empresas, produtos e serviços e tudo mais. E essa informação vai percurlando até os insumos mais básicos que existem, que são terra, tempo e trabalho. E é assim que o cálculo econômico é feito no capitalismo. E é por isso que esse é um sistema tão bom. E perceba que sobre esse sistema, o empreendedor ele não precisa saber sobre detalhes de nenhuma das outras indústrias. Ele não precisa saber que o empreendedor produz, por exemplo, lápis. Ele não precisa saber de detalhes da indústria da madeira ou do fornecimento de grafite, ou da indústria de aço que vai produzir a máquina que vai ser usada para fazer o lápis. Não, ele não precisa saber de nada disso. Ele só precisa saber do preço. E toda a informação embutida no processo vai estar condensada naquele preço. E por isso que cada empreendedor é apenas uma parte de todo um processo. Ele detém apenas uma pequena parte de todo um conhecimento maior. E é por isso que outro grande economista, ao refletir sobre a economia capitalista, percebeu que o conhecimento está disperso na sociedade. E esse economista é o grande Friedrich Hayek. E o que eu expliquei agora é o processo de cálculo econômico que ocorre dentro do capitalismo. Só que aí, quando a gente migra para o socialismo, todo esse processo cai por terra, porque não existe preço. No socialismo, existe, na teoria, um regime de cotas de produção decididas pelo governo ou por algum planejador central. E o maior problema disso é que não tem como um único planejador central imputar toda essa quantidade gigantesca de informação para poder decidir corretamente quanto de cada coisa vai ser produzida. No final das contas, um planejador central vai apenas decidir cotas arbitrárias que vão fazer ou que sobre ou que seja produzido coisas demais que não tem demanda, ou que sejam produzidas coisas de menos e que aí vai ter escassez. Inclusive, é exatamente isso que acontecia na União Soviética, por exemplo. Tanto é que várias pessoas morriam de fome. Só para vocês entenderem por que cálculo econômico é impossível no socialismo, eu vou mostrar para vocês o que é que seria preciso para fazer isso funcionar. E para um planejador central fazer um planejamento de toda a economia, ele precisa saber de literalmente
tudo. Ele precisaria saber que tipo de produtos produzir, em qual quantidade, em qual qualidade, como vender para as pessoas, como fazer marketing para sequer convencer as pessoas de que elas precisam daquilo. E para explicar tudo isso e não ficar de um jeito muito abstrato, vou dar um exemplo simples. Vou utilizar fatias de pão. Você está num belo dia andando no supermercado e você está lá colocando coisas no seu carrinho. E aí, muitas vezes, nem estava no seu planejamento levar uma fatia de pão para casa. Só que aí você vê um belo pacote que está muito bonito lá na estande e você decide, tá sem pão lá em casa, então vou levar um pouco desse aí e vou fazer um hambúrguer depois para mim. Para o planejador central, se quer saber como planejar uma mera fatia de pão, ele já ia precisar de um conhecimento quase que divino, pois como ele iria saber qual pão você quer? Como ele iria saber se você quer um pão integral, natural, com fibras, com gergelim? Como ele iria saber quanto de pão você quer? Como ele iria saber que, por exemplo, que você é vegano, então você não vai comer coisas de origem animal e por isso vai acabar comendo mais pão do que o normal? E descendo mais ainda, como que o planejador central vai fazer com que os produtores de trigo criem o tipo de trigo específico que vai gerar o pão que você quer? E indo mais ainda ao fundo, como que o planejador central vai saber o tipo de máquina agrícola que vai ser necessária para colher o trigo necessário para fazer o pão que você deseja? E indo mais além ainda, como que o produtor de aço utilizado na máquina utilizada para produzir o trigo, que é utilizado para produzir o pão que você vai comprar, como que esse produtor de aço pode ser planejado pelo planejador central? Tá percebendo como vira, no final das contas, uma espiral basicamente infinita de coisas que ele precisa saber? E o que o Mises explica no seu paper sobre o problema do cálculo econômico é que para um planejador central funcionar e de fato conseguir fazer uma economia ser planejada, ele precisaria ser um ser onisciente. Ele precisaria dispor de uma quantidade tão ridicularmente grande de informações acerca de tudo, e aí nesse ponto já não estamos nem mais falando de um planejador central, estamos mais falando de Deus. Só que depois, esse paper do Mises foi sendo revisitado por outros economistas e eles expandiram ainda mais o problema do Mises. O que o Mises falava é que um planejador central no socialismo vai falhar porque ele não vai dispor de toda a informação que é passada pelos preços. Só que aí, o grande Friedrich Hayek, certa vez, comentando sobre esse teorema, foi um passo além e disse: mesmo que o planejador central tivesse toda essa informação, ele não ia ter como processar ela, pois seria uma quantidade tão ridiculamente grande de informação que nem mesmo os mais poderosos computadores poderiam ser capazes de colocar toda ela junta para poder, com base nisso, decidir quanto de cada coisa ser produzido. E aí, mais para frente, fizeram uma outra adição, que é, mesmo que o planejador central fosse um ser onisciente, que dispusesse de toda essa informação, e mesmo se ele de alguma forma fosse capaz de processar tudo isso, existe um problema que, assim que o cálculo fosse feito, toda a economia já teria mudado, porque as demandas dos indivíduos mudam o tempo todo, pois a vontade humana é uma coisa volátil, pois ela vai depender do estado de espírito dele, da informação que ele tem e de outras coisas. Se você que está me assistindo agora já foi num supermercado planejando comprar uma certa quantidade de coisas, mas aí viu algo que não estava na sua lista, mas que na sua opinião parecia uma boa ideia comprar naquela época e você acabou levando para casa, saiba que isso é um exemplo de como as demandas dos indivíduos mudam o tempo todo. Então, em resumo, mesmo dispondo de uma quantidade basicamente infinita de informações, mesmo dispondo de uma forma de processar essas informações, basicamente num instante após o cálculo econômico ter sido feito dessa forma, a resposta já teria mudado, porque as demandas de todos os indivíduos já teriam mudado também. Então, em resumo, simplesmente não dá. O socialismo não funciona porque sem o sistema de preços não tem como transmitir toda essa informação. E só isso aqui já seria um argumento muito convincente para bater de vez o último prego no caixão do socialismo e enterrar essa mancha na história para sempre. Só que os males do socialismo não param apenas por aí. E, inclusive, todo esse problema não se aplica somente para governos socialistas como União Soviética, Cuba, Venezuela, etc. Na verdade, isso é
em algum grau, um problema de todo o governo, pois em algum nível o problema do cálculo econômico é algo que afeta todo e qualquer tipo de governo, pois no processo que eu expliquei do cálculo econômico no capitalismo, é preciso ter fundamentalmente duas coisas: um sistema de preços e a possibilidade de liberdade nas transações. Por quê? Para o sistema de preços funcionar, é preciso que as trocas sejam voluntárias, pois se uma pessoa, por pura e espontânea vontade, decide abrir mão de dinheiro para poder adquirir um bem, essa pessoa está, por meio disso, comunicando que deseja aquele bem e que aquele bem atende a algum tipo de demanda própria. E esse é o problema dos governos, pois eles não se financiam de maneira voluntária. Governos diferem de empresas no sentido de serem capazes de forçar pessoas a uma transação econômica que normalmente elas não iam querer, notadamente cobrança de impostos. Pois se um governo cobra impostos à força dos indivíduos, tem-se que o governo está criando uma destruição de valor ao forçá-los a participar de uma transação que eles não queriam, e por causa disso o governo não tem como acessar a informação de quais são as demandas dos indivíduos. E por isso, o cálculo econômico, como explicou o grande Jesus Huerta de Soto, que é um economista da escola austríaca, apesar de ser espanhol de nacionalidade, ele no seu livro mostra que todo governo é afetado em algum nível pelo problema do cálculo econômico. E esse nível será tão maior quanto maior for a interferência desse governo na economia. Pois quanto mais ele interferir, mais ele vai aumentar a parcela de transações forçosas e não voluntárias, e com isso vai acabar gerando destruição de valor econômico, além de promover uma progressiva má alocação de recursos. Então, em resumo, comunismo é um exemplo extremo do problema do cálculo econômico aplicado aos governos, mas está longe de ser o único caso. E é exatamente por causa disso que economistas austríacos defendiam a privatização de absolutamente tudo, para que tudo se submeta a uma lógica de mercado e com isso promova uma melhor alocação de recursos. Então sim, isso significa privatizar coisas como fronteiras, leis, polícia e tudo mais. Mas mesmo que você não concorde comigo e não queira ir tão longe nessa ideia de privatizar tudo, os ensinamentos desse vídeo ainda são muito relevantes, principalmente para quem é empreendedor e está participando desse processo de organização da economia. Pois você, empreendedor, tem que toda hora tentar adequar o seu serviço para capturar essas demandas sempre em mutação da sociedade. Isso é uma coisa que eu particularmente tenho autoridade para falar, pois como eu sou sócio aqui da Climb, eu estou toda hora participando desse tipo de decisão. E já aconteceu várias vezes de nós termos um produto e termos que descontinuá-lo ao ver que não tinha muita demanda para ele. E é claro que eu entendia teoricamente todo o conceito de cálculo econômico e trocas voluntárias, mas eu nem precisava fazer isso, bastava eu ver que o produto estava me dando prejuízo. E agora, fazendo uma confissão pessoal, eu entrei aqui na Climb para participar de uma coisa que era nosso carro-chefe. Só que com o tempo, esse produto foi sendo abandonado. E eu fui, como um bom empreendedor, mudando a minha alocação de recursos, principalmente o tempo que eu gasto aqui, para poder atender a outras demandas que eu identifiquei, como por exemplo, a demanda de vocês aí por assistirem essas nerdices econômicas num vídeo. E é por isso que o conhecimento que os austríacos passam não serve somente para entender teoricamente como a economia funciona. Você que é empreendedor e que tem um negócio prático, pode aplicar isso na prática no seu negócio. Esse inclusive é um conteúdo que eu venho trazendo com um pouco mais de frequência aqui no canal, como por exemplo este vídeo daqui onde eu abordei a questão do capital de giro, mas é por causa disso que eu gosto das inestimáveis contribuições intelectuais dos economistas da escola austríaca. E é com essa mensagem que eu encerro o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.